Olá, meus amigos. Me chamo Bianca Beltrão, professora de Direito Civil das Obrigações. Hoje, nosso tema será pagamento com subrrogação, que vai do artigo 346 ao 351 do Código Civil. Primeiramente, é importante sabermos o que significa a palavra subrrogar. Subrrogar significa substituir. Como assim? É quando a pessoa que paga a dívida fica no lugar do credor como titular do crédito. Apenas muda a pessoa do credor, que antes era o originário, agora passa a ser o terceiro. Agora, a professora Paula Gabriele vai explanar um pouco os tópicos do tema subrrogação no pagamento, natureza jurídica, efeitos, entre outros. A subrrogação é um instituto autônomo, mediante o qual o crédito, com pagamento feito por terceiro, se extingue com a satisfação do credor originário, mas não em relação ao devedor, tendo-se apenas uma substituição legal ou convencional do sujeito ativo. Em vez de se extinguir o crédito, ele se transfere por vontade das partes para o terceiro ou por força da lei. Por se tratar de causa excepcional do pagamento da dívida, sem extinção do débito em relação ao devedor, a doutrina diverge em relação à natureza jurídica do Instituto. Alguns doutrinadores entendem que esse tipo de pagamento é um caso especial da cessão de crédito, pois em ambos há alteração subjetiva da obrigação principal. Outros, por sua vez, sustentam que trata-se da novação de um caso da subrrogação, falta o ânimo novante. Diferentemente também, outros acham que é um ato misto composto da cessão de crédito e de pagamento. Além dessas concepções, existem outras que tentam definir a natureza jurídica do pagamento com subrrogação. Por exemplo, no Brasil é aceita a ideia referente ao Instituto Autônomo, que apesar de haver a extinção da obrigação em relação ao credor principal, esta permanece em relação ao devedor, que passa a ter a obrigação de pagar o terceiro. É de suma importância ressaltar a diferença de tipos e espécies do pagamento com subrrogação, as quais os tipos referem-se ao objeto da relação obrigacional e se subdivide em real, que ocorre quando a substituição é do objeto da relação obrigacional, de forma que o novo substitua o anterior, e o pessoal, que ocorre a mudança de pessoa, ou seja, uma substituição da figura do credor. Os efeitos da subrrogação são: o primeiro é satisfativo, o qual o credor primitivo vai se satisfazer com o pagamento feito pelo terceiro, mas a obrigação permanece para o devedor. A subrrogação não extingue a dívida. E por fim, o translativo, o qual o novo credor vai receber todas as vantagens e direitos do credor primitivo, desde que o pagamento tenha sido feito por subrrogação, como expresso no artigo 349 do Código Civil. Ou seja, o artigo 351 do Código Civil, o credor originário tem prioridade na quitação da dívida e o terceiro subrrogado receberá o que sobrar do patrimônio do devedor. O ordenamento jurídico brasileiro adota a solução do Código Civil francês, artigo 1252, que confere preferência ao credor originário, só parcialmente pago, sobre o terceiro subrrogado, para a cobrança do restante do débito. Isso recai na regra do nemo contra subrrogasse concerto, ou seja, ninguém subrroga outro sem prejuízo. Em suma, o credor primitivo terá preferência sobre todos os subrrogados. O artigo 351 do Código Civil trata-se da hipótese de o terceiro interessado pagar apenas parte da dívida e o patrimônio do devedor ser insuficiente para responder pela integralidade do débito. Existem dois tipos de terceiro. É o terceiro interessado e o terceiro não interessado. É importante nós sabermos a distinção
entre ambos. Então vamos começar pelo terceiro interessado. O terceiro interessado é aquele que possui interesse jurídico, no vínculo no contrato. É aquele que, se não pagar a dívida, terá o seu patrimônio afetado. Por exemplo, o fiador, o avalista, o devedor solidário, todos eles possuem um vínculo no contrato. Vamos dar um exemplo de devedores solidários em uma obrigação indivisível. Vamos supor que eu tenho aqui o devedor A, o devedor B e o devedor C. Todos os três devedores solidários. E o D é o credor. Vamos supor que o A contraiu uma dívida com D. No dia do pagamento, ele não solve com a dívida. D, como credor, tem todo o direito de cobrar, tanto de A quanto de B quanto de C, a totalidade da dívida. A dívida na sua integridade. Então, vamos supor que D cobre de B a totalidade da dívida. B, na sua obrigação, vai ter que pagar, porque senão ele terá o patrimônio afetado. Como é que funciona isso? No momento em que B paga a totalidade da dívida, automaticamente todas as ações, todos os direitos, todas as garantias e todos os privilégios serão repassados para B. No caso, todos os direitos do credor serão passados para o terceiro. Isso está no artigo 349 do Código Civil. Automaticamente passa para ele, para que ele tenha o direito de cobrar dos demais devedores, que seria o A e o C. Deste modo, o terceiro fica subrogado, ou seja, ele, o terceiro, que no caso é B, vai ficar no lugar do credor. Isso que é subrogado. Agora vamos entender o que seria o terceiro não interessado. O terceiro não interessado é aquele que possui um vínculo afetivo e não jurídico com o devedor. É, por exemplo, o pai que paga a dívida do filho, o namorado que paga a dívida do namorado, né? Nesse caso, em regra, não cabe subrogação, a não ser que haja transferência expressa dos direitos do acreedor. Essa palavra é muito importante porque aqui no terceiro interessado não há essa transferência expressa. Como eu falei, ela é automática. No momento em que B paga a dívida AD, ele tem os direitos automaticamente repassados para B, não precisa estar expresso. No terceiro não interessado, tem que estar expresso. Está previsto no artigo 347, inciso 1, quando diz: quando o credor recebe o pagamento de terceiro, expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Para que haja subrogação, no caso de terceiro não interessado, a transferência dos direitos do credor ao terceiro, elas têm que ser de maneira expressa. Ou essa transferência tem que se dar no momento em que a credora recebe a prestação. Então, o terceiro não interessado pede ao juiz uma declaração de subrogação, para que o Estado agrida o patrimônio, algum bem do devedor, caso ele não pague a dívida. Só lembrando que no caso de terceiro interessado, quando o D passa a ser um novo credor, A e C precisam ser comunicados oficialmente dessa transferência de credor. Então, apesar desse tema parecer fácil, muitas pessoas acabam confundindo. Veremos agora dois casos para entender melhor o que foi explicado. Cíntia, buscando dar um bom prenúncio visual para agradar o seu namorado Danilo, vai até a casa de Rainara para comprar produtos da Incebese. Ela ficou tão empolgada com os produtos que resolveu comprar todos do estoque, adquirindo uma dívida no valor de R$3.000. Cíntia chega em casa e mostra para o Danilo todos os produtos que comprou. Ele ficou assustado quando vê a quantidade de compras e o valor. Passou um mês e o dia do pagamento chegou. Cíntia, desesperada, pede ajuda para o Danilo, pois não tem como pagar a dívida. Ele então tem uma ideia para ajudá-la. Danilo e Cíntia vão à casa de Rainara para saldar a dívida de Cíntia.
Ele entrega o valor total e quita a prestação. Para a ratificação do pagamento, Rainara entrega para o Danilo um recibo. Passando o mês, Danilo, desconfiando que Cíntia estava lhe traindo, resolveu terminar o relacionamento depois de muitas brigas. Diante disso, ele arruma as malas e vai embora furioso. Mesmo assim, não contentado com a situação, vai à casa de Cíntia cobrar que pague a dívida total. Cíntia nega o pagamento e diz que ainda não tem condições de sanar a dívida. Danilo, estudante do primeiro semestre de Direito, fica inconformado e procura uma advogada, pois acredita ser um credor subrogado, podendo exigir que o Estado juiz agrida o patrimônio da Cíntia, caso ela não pague. E a advogada, embasada no Código Civil, explica que não é possível isso ocorrer. Agora vamos entender por que não cabe subrogação neste caso. Primeiro que Danilo é um terceiro não interessado, e em regra não cabe, a não ser naquelas duas hipóteses que foi falado anteriormente, na transferência dos direitos da credora de forma expressa, ou então se essa transferência se der no momento em que a credora recebe a prestação. No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses, então não há que se falar em subrogação. E quanto ao reembolso, né, do Danilo receber de volta a dívida que ele pagou? Antes de responder essa pergunta, vamos analisar o artigo 305 do Código Civil. Diz assim, a primeira parte do artigo 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar. Nesse caso, Danilo não transferiu a dívida para o seu nome, continuou no nome da devedora, que no caso era a Cíntia. Então é como se ela tivesse pagado a dívida. Então ele não tem direito algum de reembolsar-se. Então não cabe nem o reembolso, muito menos a subrogação. Nesse caso, o juiz indeferirá o pedido de Danilo, porque ele não tem direito algum em relação ao devedor. As três amigas, Cíntia, Rainara e Paula, vão até a residência de Beatriz, onde analisam um carro que está à venda e adquirem conjuntamente o mesmo no valor de R$60 mil. Deste modo, tornam-se devedoras solidárias e Beatriz credora originária. Chega o dia do pagamento. Beatriz, credora originária, espera o pagamento. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. No dia seguinte, Cíntia e seu namorado Danilo estão conversando na sala. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Nesse momento, a credora Beatriz chega para cobrar a dívida. E Cíntia, portanto, solve a prestação integralmente. Cíntia vai à casa de Rainara, onde Paulo e Danilo, namorado de Cíntia, estão juntos. Rainara tenta impedir que Cíntia descubra a traição, mas é em vão. Rainara segura Cíntia, enquanto Paula, amiga traidora, ainda provoca. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. No dia seguinte, Cíntia liga para Rainara cobrando a parte da dívida. Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar. Cíntia vai à casa de Rainara e ela paga a sua parte. Cíntia, enfurecida, liga para Paula cobrando a parte da dívida que ela estava devendo. E Paula aparece com Danilo no bem bom, dizendo que não pagará a dívida porque afirma que foi Cíntia a intimada a pagar. Ora me liga, implora pelo meu amor.
maneira didática. Quem são as devedoras solidárias? Paula, Rainara e Cíntia. Quem é a credora? Beatriz. Paula contraiu a dívida com Beatriz, que é a credora. Só que no dia do pagamento a Paula não pagou. Beatriz tem todo o direito de cobrar de qualquer uma das devedoras a dívida na sua totalidade. Ela procura a Cíntia para solver a totalidade da dívida. Cíntia paga. No momento em que Cíntia paga a totalidade da dívida da Beatriz, no momento em que ela cumpre a prestação, Beatriz, como credora, transfere todos os direitos, ações, privilégios e garantias para a devedora solidária. Isso está previsto no artigo 349 do Código Civil, onde ele diz o seguinte: a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor primário e os fiadores. Então, nesse momento, a Cíntia, como subrogada, ela pode cobrar dos demais devedores, que é a Rainara e a Paula, pode cobrar a parte da dívida que elas estão devendo. Isso é a subrogação. A Cíntia ficou no lugar do credor originário. Então, Cíntia tem todo o direito de cobrar dos demais devedores a parte da dívida. No caso que a gente viu, Rainara pagou a parte, Paula se negou. Cíntia, como subrogada, tem todo o direito de pedir ao Estado que ele agrida algum patrimônio ou bem que a Paula tenha para que solva a dívida. Então, Cíntia está corretíssima em cobrar de cada uma das devedoras a parte que lhes é correspondida. Bom, eu espero que essa distinção entre terceiro interessado e não interessado, quando cabe subrogação, não tenha ficado bem claro na mente de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Obrigada e até a próxima. Deste modo, já tá no Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza. Não. Olha, segundo o Código Civil, não é assim que as coisas funcionam. Já, animal! slide pequenininho. Não, não. Já! Eu não acredito que eu tô sofrendo a Cíntia, sua vagabunda! Você foi viver sobre isso, absurda! Me solta! Me solta, com uma vocês! Me solta! Eu tô vagando, eu sou idiota! Peraí! Meu sufoco! Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if like happiness. Eu não vou deixar você embora! Não pare com isso! Pare com isso! Você não vai! Por que você faz isso comigo? Eu não fiz nada! Pra que você dedica essa música? Pera. Nada, vocês. Vai, toque. Não! Ele vai mandar ele pra cá. Agora vamos em Peraí que eu balancei.